Antes da gente iniciar, quem não separou ainda um papel, um caderno, uma caneta, pega um papel e uma caneta, porque eu vou trazer dicas aqui que vai ser bem interessante anotar, tá? A gente vai falar hoje aqui sobre a questão das redes, sobre como cuidar melhor assim da forma de lidar com as redes sociais e com as telas em geral. Então vai ser interessante anotar. Quem não conseguir anotar, não se preocupa, depois é só colocar nos comentários aqui desse vídeo que vocês querem a folha de exercícios que eu preparei e aí eu posso enviar para vocês depois, tá? Fazerem um mapeamento de tudo que eu vou ensinar aqui hoje, tá? Eu vou trazer hoje aqui uma reflexão inicial sobre os problemas da relação negativa com a rede. Aí eu vou apresentar então 3 pilares que ajudam a proteger o uso das redes e é aqui que eu vou dar alguns exercícios para vocês. E eu vou dar mais uma dica extra, tá? E aí eu lembro vocês mais uma vez de vocês me pedirem a folha de exercício, se vocês quiserem depois para facilitar o estudo e a reflexão de vocês com relação a esse tema, tá? Antes da gente começar, eu não sei onde vocês estão, como vocês estão escutando, vendo essa live, mas eu vou sugerir assim um pouquinho mais de concentração aqui na escuta, tá? Se conseguir separar esse momento, vai ser uma live curta, 20 minutinhos. Tá? Tenta proteger esse momento com a atenção mais focada aqui, tá? Regula um pouco a respiração mais lenta, mais profunda, tá? Para que a gente consiga proteger aqui o uso da mente de uma forma que vai ser mais eficiente esse estudo. A mente muito solta, ela não assimila nada e ela tende a ficar mais perdida, mais agitada, tá? Inclusive, esse é o grande problema, tá, que a gente tem com o uso excessivo das telas. A mente ela já tem uma tendência natural de se voltar para fora, tá? A gente tem os sentidos, que são janelas, que conectam a nossa mente com o mundo. Ou seja, a mente ela se volta para fora. Tudo fora gera estímulo para nossa mente, tá? Quanto maiores os estímulos, mais a mente fica movimentada. Percebe? Com as telas, a gente ganhou uma possibilidade de estímulos que não existia antes, né? Pensa numa época antiga ali, ou quem viveu como eu, essa época onde a gente não tinha essas redes sociais, ou quem é mais velho ainda que viveu a época que nem tinha celular. Pensa que a gente não tinha essa possibilidade de estímulos que a gente tem hoje, de abrir o celular e a gente conversar com 5, 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. A gente vê 1, 2, 3 reels em seguida, cheio de cores e sons. Então é muito movimento que é dado para a mente. Excesso de movimento é como você pensar assim, uma sala que vai ficar muito cheia de gente. Tá? A sensação que vai dar para a mente é uma sensação de apertamento. Essa sensação de apertamento é estresse. Tá? Isso agrava padrões aí de ansiedade, tá? Insônia, aí uma série de outros padrões negativos que a gente tem quando a mente ela se torna exageradamente agitada, movimentada. Tá? Então isso é um problema, né? Eu acho que não é segredo para nenhum de nós que está aqui agora vendo essa live, vendo esse vídeo depois talvez gravado, que o mundo está ficando bem doido, né? Que as coisas estão ficando muito rápidas, os estímulos cada vez mais superficiais, e isso está enlouquecendo a sociedade, né? Os casos de depressão, de ansiedade, tudo isso aumenta. E não está tudo na conta das telas, né? Mas as telas estão agravando todos esses padrões de excesso de movimento mental, que tem como consequência uma mente mais apertada e com menos capacidade de lidar com problemas e situações cotidianas. Tá? Quem viveu na mesma época que eu ou antes, talvez lembre da época onde a gente, quando queria falar com alguém, tinha que separar num canto, na sala, num sofá, tá? Numa poltrona, pegar o telefone e ficar sentado ali preso pelo fio, né? Ou da época da internet, né? Que a época da internet era discada, onde você ficava ali e não podia usar o telefone, tá? E o custo era alto também. Então era 1 hora que a gente tinha para usar a internet naquele momento do dia, não era algo solto assim. Então algumas coisas a nível de estímulo foram desprotegidas quando as redes e as telas vieram assim, né, com toda essa tecnologia. Claro que isso não é só negativo, muita coisa positiva aconteceu também, né? Como se quebrou as barreiras, tá? Do tempo, do espaço,
A gente consegue então se comunicar hoje com pessoas a qualquer hora, tá? Em qualquer lugar do mundo. Isso é um lado positivo. A gente consegue conversar com familiares, assistir cursos, né? Ter muito aprendizado através das redes, através das telas. Só que isso também criou um problema, né? Como aumentou muito o acesso e a possibilidade, essa liberdade exacerbada dá mais vazão, dá mais possibilidade para aumentar o quê? A dispersão. E o aumento da dispersão gera aumento desse movimento mental, aumento de estresse, ansiedade, tá? Então é com base nessas reflexões aqui, tá? Que a gente tem esses 3 pilares que são guardiões, que podem ser guardiões para o uso mais saudável das telas. Tá? É lembrando dessas histórias do passado, é pensando sobre como a mente funciona, né? Que eu estabeleci assim de uma forma até lúdica, né? Essa reflexão sobre esses 3 pilares que protegem, que restringem de uma forma mais saudável o uso das telas. Até apelidei ele, né, de TEF, né, o guardião das telas, né? Depois eu vou contar um pouquinho por que eu fiz isso. Então o primeiro deles, vamos olhar para ele, né, o tempo, tá? Tempo foi desprotegido, não disse ali naquela época lá atrás, o tempo era restrito porque era caro, era naquele momento. Hoje não. Hoje a gente acorda, muitos de nós acordam e pega o celular. Na hora do almoço, pega o celular, né? Ou seja, usa o tempo todo, né? Então é muito tempo com muito estímulo sensorial exagerado. E aí, o que vai acontecer com isso? A gente vai perdendo a capacidade de encontrar desfrute e felicidade nas coisas comuns do dia a dia. Porque a gente está acostumado a ficar o tempo todo sendo estimulado por coisas que brilham, que piscam, que gritam, que chamam a nossa atenção. E a hora que você senta para conversar com alguém, você não tem paciência. Então já pega aí o lápis e caneta, eu quero que você anote assim, para depois você ir lá no teu bem-estar digital, todo celular tem, e você olhe quanto tempo por dia você está usando de tela. E aí você reflita, será que esse tempo aqui, ele está sendo saudável? Tá? E aí a primeira coisa então que a gente pode proteger é como eu posso restringir o tempo, tá? Quando a gente restringe, a gente diminui, né, o potencial de suporte negativo para esse grau de estímulo mental exacerbado. Então a gente vai restringindo o tempo para proteger o uso, é uma proteção. Vocês mesmos vão sentar e vão refletir. Quanto tempo eu estou usando, que dano isso está me gerando e quanto tempo eu posso usar a partir de agora que vai ser melhor para mim, tá? E reduza de forma gradual. Tá usando 3 horas por dia? Começa reduzindo para 2 horas e meia, tá? Tá usando 1h30? Começa reduzindo para 1 hora. Você vai mapear ali também dentro do bem-estar digital quanto tempo você fica em cada aplicativo. Veja o tempo, veja a consequência e restrinja, tá? Tempo, o primeiro deles. Segundo, espaço, tá? Espaço é o mesmo que lugar. Antigamente você tinha que ficar sentado preso no fio ali até do telefone ou preso no computador, que era discado, né, rede de escada. Hoje a gente usa o celular no carro, no banheiro, na cama, tá em vários locais que não são ideais para dar esse tipo de estímulo. Por que não é ideal usar na cama? Porque excesso de movimento mental, atividade mental, vai tirar o sono. E você está ali para dormir. Ou seja, você está agravando padrões de insônia aqui. Tá? Por que não é legal usar no banheiro? Você vai ficar muito tempo no banheiro. Tá? Quantas vezes eu já escutei de pessoas que derrubaram o celular na privada, você pode perder o celular. Inclusive, tem estudos dizendo que tem danos se você fica muito tempo sentado na privada, pelo excesso ali de relaxamento das áreas baixas. Tá? Por que é perigoso? Por que não é bom usar no carro? Você pode bater o carro, então a tua vida está em jogo e a vida de outras pessoas estão em jogo. E sem contar todos esses danos visíveis, é tua mente que está deixando uma margem de que toda hora é hora de estímulos, tá? Rápidos, então você não tem pausa. Mente sem pausa, mente sem foco, uma mente estressada, tá? A gente está vendo síndromes assim, né, do que se chama assim hoje de burnout, né? Que é o excesso de peso, excesso de tensão. Provavelmente, sem dúvida alguma, isso está sendo agravado porque o espaço foi rompido pelas redes sociais. Como é que eu protejo isso? Protejo espaço. Como que eu protejo espaço? Eu vou dizer alguns nãos, ou seja, onde eu não devo usar. Pega na caneta e anota aí. Espaço, onde eu não devo usar o celular.
Não devo usar no banheiro, não devo usar no carro. Ó, isso aqui é impreterível, tá? Não deve usar no carro, não devo usar na cama, talvez não devo usar na mesa do almoço ou do café da manhã. É o momento de você digerir bem o alimento e se relacionar com as pessoas. Talvez não devo usar quando estiver em roda de amigos conversando. Veja os teus nãos, tá? E veja os teus sims, uma forma de proteger. É claro que exige esforço. A reflexão vem para dar confiança para o teu esforço em boa direção. E aí que eu trago para vocês, né, da onde que veio essa questão do guardião, né? Uma coisa que vocês podem fazer também é deixar o celular em algum lugar, como tá aqui o meu, atrás desses guardiõezinhos, tá? São pequenos guardiões. O celular fica atrás. Ele não fica sempre no bolso, né? Ele fica num espaço protegido. Se eu preciso usar, eu sento na poltrona, pego e uso. Isso é um método interessante. Você pode deixar o celular no escritório, aí você usa ele lá, terminou de usar, larga o celular e vai viver a vida cotidiana. Você está protegendo espaço, tá? Senão logo você está em qualquer ambiente e aí pegando o celular o tempo todo. A mente não vai suportar de forma saudável esse tipo de estímulo. Anotou? Vamos para o próximo, tá? TEF. Tempo, espaço e frequência. Frequência é um outro ponto importante. Você vai lá no Bem-Estar Digital também depois que acabar aqui a live, você vai ver quantas vezes você desbloqueou o seu celular ontem, tá? Uma vez eu abri o meu e aí tinham 72 desbloqueios. Eu nunca mais esqueci, aquilo me assustou. Falei, pra que a gente precisa abrir tantas vezes assim o celular, né? Isso vai agravando um padrão de necessidade, de carência, que vai deixando a mente cada vez mais agitada. Quantos de vocês já não abriu para ver o WhatsApp, não tinha mensagem, fechou, deu 1 minuto ou menos e você abriu de novo para abrir o mesmo aplicativo? Aposto que muitos, né? Porque as telas, as redes, elas funcionam de uma forma que mantém nossa mente estimulada. Então a gente fica com um padrão fisiológico mental de necessidade daquele estímulo. Estímulo de notificação, estímulo de conversa. Pensa o estresse, né, que não está sendo agravado na tua mente, né, nas suas emoções. Frequência precisa ser protegida. Quantas vezes eu olho o celular, tá? Então é importante aqui também a gente proteger momentos para uso do celular. A gente falou do tempo, né? A gente falou do local e aqui a gente fala de momentos, tá? Como até integrando com o anterior aqui, em que momentos eu não vou usar? Não vou usar quando estiver em grupo de amigos ou grupo familiares. Não vou usar na hora de dormir, não vou usar na hora de almoçar. Não vou usar no carro. Pegou o celular, não sei que vai usar o mapa, né? Coloca o celular dentro do porta-luvas, tá? Ao invés de ficar carregando no bolso, às vezes carrega numa bolsa, com cuidado, claro, para não perder, né? Em casa, ao invés de ficar carregando sempre no bolso, deixa num espaço e escolhe. Eu vou olhar, talvez, no fim da manhã, no fim da tarde. Quantas vezes por dia você realmente precisa olhar o celular para responder o bom dia da mãe, da tia, para responder os amigos, tá? Quem não trabalha com isso, talvez não precise nem olhar todo dia, tá? E aí a gente tem mais um ponto. Como é que eu posso até proteger melhor ainda espaço e frequência? Quem trabalha com o celular, é interessante que tenha até um WhatsApp profissional. Você está separando o espaço dentro do celular. Então eu vou abrir o WhatsApp profissional, não é hora de eu me relacionar com o grupo de família, né? Agora é o momento de eu trabalhar. Você protege espaço dentro também do próprio celular e frequência. WhatsApp profissional eu abro de tal hora a tal hora. Depois das 18 eu não abro mais, né? Então o exemplo que eu estou dando para vocês escreverem. Depois vocês vão ver no Bem-Estar Digital qual a frequência que vocês estão abrindo, desbloqueando o celular de vocês. E aí vocês vão pensar o que vocês podem fazer para melhorar. E vão anotar aí. Quantas vezes eu preciso abrir o celular? 1 vez no dia? 2? 3? Tá? Tá fazendo sentido? Espero que sim, espero que esteja ajudando. Eu vou conectar esses 3 pilares guardiões do uso da tela, TEF, tá? Tempo, espaço e frequência, com algo que dá um certo amparo, tá? Para esses guardiões, que é o como. Falei um pouco do como, ainda não falei, mas é interessante falar. O que é o como? Como e por quê? É a gente ter claro na mente, de forma um pouquinho mais estabelecida e refletida,
Então eu peço que vocês sentem e reflitam mesmo sobre isso de forma séria, né? Para que eu vou usar o celular? Tá? Porque senão nós estamos usando o celular só para dar biscoitinho para nossa carência. E aí a nossa mente vai ficando mais agitada, tá? Isso não vai ser saudável. Então pensa no para quê e pensa se aquilo é positivo, tá? Então eu uso para lazer. Isso está sendo bom para você ou não? Pensa com seriedade, reflete. Não tá sendo negativo, tô ficando dependente e agitado. Beleza? Então vamos melhorar e vamos restringir. Aí você vai pensar, o que é bom na tela? Para que eu vou usar? Então eu vou usar para trabalho. Tenha isso em mente. Pegou o celular, vou usar para trabalho. Esse é o como, porquê e como, tá? Uma forma que ajuda a gente a ser relacionada aí com o uso direto. Os guardiões estão ali protegendo, aí você vai vendo como você vai se relacionar. Vou usar para trabalho. Abri o celular, então eu restringo o uso para trabalho. Tá? Eu vou abrir o WhatsApp profissional e não vou abrir o WhatsApp pessoal. Né? Esse é o como. Por quê? Eu preciso estabelecer isso antes para ter um pouco de força de ser fiel, né, ao que eu mesmo decidi. Tá? Como é que eu posso me ajudar com isso a nível de WhatsApp e Instagram? Tá? Vocês podem tirar o WhatsApp e o Instagram da tela principal. Né? Então tem a tela principal do celular, né, onde ficam aqui facinho os aplicativos. Você segura nele aqui e aí tira ele, né? Facinho, aparece lá desinstalar e o outro acho que é remover. Você remove, ele some da tela principal, fica mais difícil de você acessar. Proteger o espaço. Tá? Isso é uma forma de fazer. Outra forma de proteger, assim, vou usar o celular hoje só para trabalho. Tira as notificações do WhatsApp pessoal. Na verdade, o ideal é que as notificações não estejam presentes ali o tempo todo. Né? Notificação é plim, plim, plim toda hora, ou seja, o momento está desprotegido. Remover a notificação protege frequência de estímulo, protege momento. Estou detalhando um pouquinho aqui alguns comos. Tá? Vou abrir o WhatsApp pessoal para ver as mensagens dos meus amigos e familiares. Que de vez em quando é legal fazer, não deixar lá o amigo esperando 2, 3 semanas, né, sem uma resposta. Tem gente que faz isso, né? Não é por mal, é devido a uma mente realmente com muita coisa para lidar. Mas então, separei um momento para responder os meus amigos e familiares. Tá? Uma sugestão que eu dou sobre o como. Para e abre uma mensagem de cada vez. Abriu, leu, respondeu. Tá? E aí você sai e abre então uma segunda mensagem. Leu e respondeu. Tá? Então esse é sobre o como e o porquê. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu estou apresentando até aqui, deixa nos comentários que a gente tem um tempinho ainda e eu posso responder. Tá? Já tivemos aqui 20 minutos da live, a proposta é 20, 30 no máximo. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui. Se não tiver em dúvida, quem quiser depois solicitar para mim a folha de exercícios que eu preparei para ajudar vocês com essa reflexão, manda depois para mim uma mensagem, depois que esse vídeo ficar paradinho ali no meu feed, tá? Pedindo, eu quero a folha de exercícios que eu vou lá no direct e mando para você. A Jus falando, cresci sem celular, sem internet, percebo hoje em dia que quando fico muito tempo no celular, minha criatividade, vontade de sociabilizar, alegria diminuem drasticamente, é realmente viciante. Então ela está aqui trazendo uma experiência pessoal, né? Que eu acredito que seja a experiência de muitos, de todos nós, porque o que acontece é que a gente fica realmente habituado, né, a um estímulo externo muito grosseiro. Então a gente vai perdendo até a capacidade de se relacionar com pessoas, né, neste mundo real. Então é essa sugestão que eu dou, até por isso que eu estou aqui trazendo isso, né? O yoga como caminho de autoconhecimento, ele está aí para nos ajudar a encontrar mais clareza, reduzir o sofrimento. E nós estamos em um momento onde o uso das redes, o uso das telas é algo massificado, genérico. As crianças não deviam, mas as crianças usam, as idosas usam, todos nós usamos. A gente precisa aprender a usar isso como ferramenta, tá? Pasmem que as redes sociais são uma das duas empresas, né? Empresas, entre aspas, né? Que chamam o cliente de usuário. A outra que faz isso é o mercado, né, das drogas. Então a gente realmente está viciado e isso tem danos reais. É importante mapear aqui, tá?
uma colega fez, para que a gente possa reconhecer bem o sofrimento. Quando você reconhece o sofrimento, você percebeu que o fogo queima, você não vai querer mais ir naquela direção, tá? Então, reconhece o sofrimento, tenta reconhecer o potencial benéfico de trabalhar com esses 3 guardiões aqui, tempo, espaço e frequência. Pensa em que, comos e porquês serão mais saudáveis, né? Reconhecer o sofrimento do hábito aqui negativo, reconhecer o benefício com o método de um hábito positivo, você tem confiança e força então para seguir nessa direção, tá? Pede depois para mim lá a folha de exercícios que eu mando para facilitar. Eu tenho uma dúvida de como convencer minha namorada a não só refletir sobre isso, mas adotar práticas diárias de proteção desses pilares. Lucas, cara, a sugestão que eu te dou é o seguinte, assim, nós estamos tudo no mesmo barco, né? Então eu tô falando isso aqui, tô há anos refletindo sobre isso, mas eu também tenho minhas dificuldades às vezes, né? Tua namorada, tua melhor amiga, né? Pense em vocês com seus amigos e familiares. A gente senta para conversar sobre muitos temas. A gente senta para fazer muitas atividades em conjunto. Vai no bar, vai caminhar, né? Por que não começar a sugerir para os familiares e amigos atividades em conjunto que sejam positivas para o processo de autoconhecimento? Então chega para tua namorada, não sei o nome dela ainda, não conhecia ela ainda, né? O que você acha? Vamos sentar aqui, vamos fazer o exercício dessa folha de exercícios que eu peguei na live ali do Iago, vamos fazer junto? É um exercício prático. Vamos fazer junto esse exercício de reflexão, né? Porque esse exercício de reflexão que eu estou sugerindo para vocês e está nessa folha, ele também já sugere atividades práticas, né? Sugere que vocês estabeleçam metas. Metas de eu uso quanto e quero usar quanto. E eu sugiro de novo, gradual. Usa 1 hora, reduz para 45 ou 30. Frequência, abre 70, tenta reduzir para 30. Tenta reduzir para 10. Tá? Metas graduais. Mas a folha de exercício sugere, com método, tá? Atividades práticas. Faz em conjunto. Né? Não você convence ela. Mas vamos fazer junto. Né? Se coloca também no lugar, porque nós estamos no mesmo barco. Vamos fazer junto? Né? Na verdade, eu convido vocês, né? Vamos fazer juntos esse exercício e tentar melhorar o uso das redes? Tem benefício? Sim. Assim como estamos aqui tendo uma live com conteúdo positivo, mas tem muito dano. Precisa ser protegido. Tá? As telas sem proteção geram muito dano. Responde, ajuda. Se sobra alguma dúvida, pode colocar aí. Manda bala depois vem me contar como é que foi, tá? Quem praticar aqui isso que eu estou apresentando, vem me contar depois, tá bom? Então, mais uma vez eu reforço, coloquem no comentário lá, me pedindo a folha de exercícios, porque eu acredito que essa folha pode ajudar vocês. Quem anotou tudo bem certinho, talvez não precise, mas acredito que tem algumas coisas extras ali, né, que eu posso até ter esquecido de falar, né, um detalhe ou outro, não que perca o conteúdo, mas eu acho que pode ser válido para vocês terem um material de apoio. Tá bom? Então é isso. A live de hoje era essa a intenção, tá? De apresentar esse tema, dar essas dicas, né? E ideias de exercícios para ajudar com que vocês melhorem a relação com as redes. Eu vou fazer live agora toda semana, tá? Uma às 14 horas e a outra às 19 horas, tá? Na quinta-feira sempre. Manda pra namorada, manda pra amigo, pra amiga, pra esposa. Então é isso, pessoal. Eu desejo uma boa tarde pra vocês. Eu sugiro que vocês vivam mais a vida real, né? Vejam com os olhos as cores do mundo, escutem os sons da natureza, sintam o gosto da comida, o aroma do ar, tá? Treinem os sentidos de uma forma mais positiva. Qualquer dúvida é só me mandar aqui. Tá? Um abraço pra vocês e até mais.